Olá, meninos, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Essa nossa aula é sobre o conteúdo de bases, sais e indicadores. Então, nas nossas aulas hoje, nós vamos ver a definição de base, a nomenclatura e a mesma coisa de sais, definição e nomenclatura. Então, vamos aqui? Então, nós temos aqui, ó, as bases. Qual é a definição por Arrhenius sobre as bases? Base é toda substância que em água libera um ânion OH-. Então, a característica principal de uma base é o ânion OH, certo? Então, vamos aqui nos exemplos para vocês verem. Nós temos aqui, ó, o CaOH, a presença do OH. Significa que aqui eu tenho uma base. O KOH e o AlOH. Como é que eu vou nomear esses compostos? Então, a gente utiliza aqui, ó, a nomenclatura, utiliza a palavrinha hidróxido, mais o nome do cátion. Então, vamos aqui nos nossos exemplos para vocês verem. Então, o primeiro aqui, eu tenho assim, ó, CaOH. Então, o que eu tenho aqui? Hidróxido de cálcio. Aqui eu tenho o hidróxido de potássio, o K é o potássio. E o último exemplo aqui, nós temos o hidróxido de alumínio, certo? Agora nós vamos resolver uma questão da lista obrigatória, que é o exercício 3, que fala sobre a dissociação das bases, para completar a equação. Vamos lá? Então, o exercício 3 lá da lista obrigatória, ele te dá um exemplo de uma equação de base. Então, nós temos aqui, ó, considere a equação NaOH e faça a dissociação dela. Então, te deu o exemplo aqui. E aí, o que você faz? Você vai só separar os componentes. Então, fica o cátion Na e o OH, ok? E no exercício, pede para você completar as equações do hidróxido de lítio e o hidróxido de ferro. Então, vamos aqui? Você vai montar a equação. O que é o hidróxido de lítio? Então, eu tenho aqui, ó, LiOH. Como é que eu vou completar essa equação fazendo a dissociação? Fica Li mais, porque ele tem carga mais 1, e o OH menos, ok? E o hidróxido de ferro 2. Então, a fórmula do hidróxido de ferro 2 é FeOH2. Então, o 2 aqui, esse índice, significa a carga do ferro. Então, eu fazendo a dissociação, o que eu vou ter aqui, ó? O ferro 2 mais, porque você sabe que é a carga dele, mais OH. Vamos lá? Aqui, o índice. Quantos OH eu tenho? 2. Então, eu expliquei para vocês que aqui, ó, eu completo e coloco o 2 na frente, indicando que eu tenho o OH, correto? Essa é a nossa aula de base. Então, para a nossa prova, bases, a definição, a nomenclatura e essa dissociação, ok? Indicadores. Então, nas nossas aulas, nós vimos que os indicadores ácidos-base, eles indicam quando a substância é ácida ou básica. Quais são os indicadores que nós trabalhamos em sala de aula e na nossa aula prática? Nós trabalhamos a fenolftaleína e o repolho roxo. Na fenolftaleína, em meio ácido, qual é a cor que vai ficar a substância? Incolor. Em meio básico, qual é a cor que vai ficar a substância? Rosa. Vamos lembrar? Então, vocês pegaram lá algumas substâncias. O limão, o refrigerante, o vinagre. Então, quando colocaram a fenolftaleína, ficou incolor. E o meio básico, vocês pegaram o sabão em barra, o sabão em pó. E aí colocaram a fenolftaleína, perceberam a cor rosa, certo? O repolho roxo, em meio ácido, ele fica cor de rosa. Em meio básico, ele fica verde. Então, quando vocês pegaram lá
o sabão em barra e colocar o repolho roxo, vocês perceberam a cor esverdeada, ok? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre sais, nomenclatura, definição de sais. Vamos começar? Sais. Então, qual é a definição de sais por Arrhenius? Então, aqui, sal é toda substância que em água libera um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Então, quando você vê um composto ou uma fórmula onde não tiver nem o H nem o OH, eu tenho um sal. O sal, na verdade, ele vem de uma reação química entre o ácido e uma base. Vou colocar um exemplo para vocês verem aqui. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio. E aí, quando eu reajo os dois, eu vou formar o cloreto de sódio, que é um sal, mais a água, ok? A nomenclatura dos sais. Na nomenclatura, você usa assim, ó, nome do ânion, nome do cátion. Eu passei uma tabelinha para vocês sobre o nome dos ânions. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. CaCO3. Então, qual é o nome? Nome do ânion. Esse ânion aqui, ó, é o carbonato. Então, vai ser carbonato de cálcio. Esse daqui vai ser o sulfato, SO4, é sulfato de sódio. Certinho, moçada? Então, essa é a nossa revisão para a nossa próxima prova sobre bases, indicadores e sais. Boa prova para vocês!